Boa noite, pessoal do chat. Boa noite, alunos e alunas do desafio. Todos conseguem me ver? Tem algum... Eu não consigo te ouvir, Douglas. Meu vizinho, primeiro eu peço desculpas, pessoal, meu vizinho tá com uma música muito alta aqui. E não dá para entender a loucura. Mas vamos respeitar, né? A vibe de todo mundo é de a vibe. Bom, vamos começar essa aula então, 7h14. 7 horas e 14 minutos. A aula está marcada para começar às quintas-feiras, às 7h15. Vocês têm um encontro filosófico aqui no Desafio Online. Bom, a aula hoje vai ser sobre metafísica na filosofia contemporânea. A aula vai ser comigo, Otávio, e com o Douglas. Acho que o Douglas está tentando ajeitar algumas coisas ali, o microfone dele e a câmera, talvez. Enquanto ele não aparece, eu dou prosseguimento aqui, começa o procedimento, começa a aula. Vamos falar aqui um pouco sobre Sartre, o Jean-Paul Sartre, filósofo francês, e que trabalha o existencialismo. Eu vou trazer para vocês alguns argumentos metafísicos e antimetafísicos, ou críticas a metafísicas, né? Não vamos falar de anti, porque anti é muito ruim, mas as críticas à metafísica que Sartre faz e como ele estrutura o seu pensamento existencial. Eu não tenho controle sobre os slides. A pessoa que tem controle pode passá-los. Ah, consegui ter controle aqui. Legal. Olha o Douglas. Boa noite, Douglas. Não consigo te ouvir. Não tens um fone de ouvido? É o meu computador. Vai pelo celular. Isso, vai pelo celular. Boa. Tá. Então, eu vou usar com vocês o livro do Sartre, A Imaginação, onde ele vai percorrer um pouco a fundamentação do seu pensamento e da sua filosofia existencialista. E esse é o início de nossa aula. Vamos lá. Contexto histórico onde Sartre está inserido. Sartre nasce na França, em Paris, a capital da França, se não me engano, né? 21 de junho de 1905, então ele nasce no início do século XX, e ele falece também em Paris, no dia 15 de abril, em 1980. Então, Sartre é uma pessoa
que vai percorrer todo o século XX, né? No seu nascimento até sua morte. Ele vê 75 anos de 100, que é um século. E ele, em sua vida, se torna um dos principais expoentes, um dos principais representantes da corrente filosófica existencialista ou existencialismo. Até agora está tranquilo? Conseguem me ouvir bem? Não está dando nenhuma interferência? Tá. O que é uma filosofia existencialista e o que é o existencialismo, a gente vai ver nessa aula. Porque eu vou falar um pouco sobre Sartre e o Douglas vai poder nos falar um pouco sobre Heidegger, que são os principais expoentes do método fenomenológico, que é o método usado pelos existencialistas em sua filosofia. O contexto do século XX. A Revolução Industrial alcança o globo inteiro, ou seja, a colonização da África, a colonização do Oriente Médio, a colonização da Oceania e a colonização da Sul-América chegam ao seu ápice e o industrialismo inglês alcança todo o globo durante esse século XX. A Primeira Guerra Mundial acontece lá no início do século XX, onde as políticas imperialistas da Europa entram em conflito entre si, devido a disputas político-territorialistas, né? E com o assassinato do Francisco Ferdinand, se declara guerra e a Áustria invade outros países à sua volta. Então, os impérios ali, eles mostram, né, toda a sua força e todo o seu ápice. Mais para frente, a gente vai ter outro acontecimento, que é a Guerra Mundial e a descoberta da energia nuclear. Então, na Segunda Guerra Mundial, você vai ter a ascensão do fascismo italiano e do nazismo alemão. Ou seja, na esfera político-militar, você vai ter um grande confronto entre as nações de todo o globo. E também um grande conflito moral, religioso, espiritual do ser humano, que se depara com a barbárie nazista e fascista na Europa. Você vai ter a descoberta da energia nuclear, ou seja, a energia que produz a energia limpa, né, aquela, ou não tão limpa, né, porque a gente já viu os resultados, né, as grandes explosões, conhecidamente Chernobyl é o maior exemplo de todos, também recentes explosões no Japão, então a energia nuclear ela não é tão limpa assim. E também o grande acontecimento no Japão com a bomba de Hiroshima e a bomba em Nagasaki. E depois disso você vai ter o mundo em conflito entre os dois grandes vitoriosos dessa guerra, né? Os países ocidentais capitalistas, Inglaterra, Estados Unidos, os grandes vitoriosos do lado ocidental, e os comunistas do lado oriental, os grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo pós-guerra, ele vai ter repercussões em nossa vida, na educação, na política, nas artes, na cultura, em todo o Ocidente. Então, Sartre é uma pessoa que vai se deparar com esse contexto político, histórico, social. Ele vai ter vivenciado tudo isso. Lembrando que ele nasceu em 1905 e falece em 1980. Então, ele passou pela Primeira Guerra Mundial quando criança, ele passou pela Segunda Guerra Mundial quando jovem, e ele viu toda a Guerra Fria se desenvolver. Inclusive, ele viu a crise dos mísseis em Cuba, ele viu o mundo quase se autodestruir. Então, a filosofia existencialista, provavelmente, Sartre tentou levar ao máximo a existência humana, a levar à sua fronteira, como foi o século XX, nos levou à fronteira da existência humana. Então, a filosofia existencialista, ela vem sendo desenrolada com Sartre após a fundamentação do método fenomenológico por Russell e por Heidegger, anteriores ao Sartre. Então,
ele vai tentar explicar a existência a partir da experiência humana. Então, nós temos uma premissa básica no existencialismo de Sartre, que é uma frase clássica para quem estuda filosofia, que é: a existência precede a essência. E o que vai significar isso? Bom, existencialismo, existência, a filosofia da existência, né? O que é a existência? O que é o existir? Então, são todas perguntas metafísicas, então, por isso, aula de metafísica. E as respostas de Sartre vão ser críticas à metafísica que vem da modernidade. Então, uma metafísica muito cartesiana e uma metafísica muito kantiana. Então, ele vai ter debates com neocantianos e neocartesianos sobre o que é existir e o que é existência. E a resposta dele é a seguinte: bom, o ser primeiro existe e depois se define. Então, essência, enquanto o sentido da existência vem depois de sua experiência. Você existe, experiencia as coisas e dá sentido às coisas. Ou seja, o ser vive no meio onde todas as coisas são e não se definem. Por exemplo, eu estou num quarto onde tem um computador, onde tem uma tela, onde tem uma térmica, onde eu bebo um café, onde tem um gato, onde tem as coisas que tem dentro de um quarto normalmente, armário, essas coisas, e todas essas coisas são. Elas não definem, elas não se definem por si mesmas. Elas simplesmente são. Quem define elas é o ser humano. Então, a existência é anterior à essência, é anterior à definição. Esse é o argumento de Sartre, né? Lembrando que a filosofia, ela trabalha argumentativamente. E aí nós entramos no livro da A Imaginação, que é um livro de Sartre, onde ele vai traçar as primeiras reflexões desse tratado ontológico. O que é um tratado ontológico? É o argumento de Sartre sobre o fato de existir. A ontologia é o estudo do ser, aquilo que existe. Então, seu objetivo consiste em elaborar uma leitura sobre o conceito de consciência à luz da fenomenologia. Portanto, Sartre está buscando o que dá o sentido à existência. O que dá o sentido à existência é a consciência. Então, ele vai usar o método fenomenológico para estudar a experiência humana e a experiência psicológica humana, que é onde reside a nossa consciência, na nossa cabeça, na nossa psique. Para Sartre, a consciência não poderia ser uma coisa, porque o seu modo de ser em si é precisamente um ser para si. Mas, professor, o que está falando aí? A gente vai ter que retornar um pouco agora, sair um pouco do livro A Imaginação e entrar um pouco na filosofia existencial. O que é um modo de ser em si e o que é um modo de ser para si? O que é a consciência? Por que ela não poderia ser uma coisa? O que é coisa? A gente já definiu nos slides anteriores. A coisa são as coisas à nossa volta. Elas simplesmente são, elas não se definem. Então, o em si, o que é as coisas e como são existentes no mundo, a consciência, o modo de ser da consciência é precisamente um ser para si. Então, a consciência, enquanto existente no mundo, ela só é consciência se ela tiver consciência da sua existência. Então, ela não é só uma coisa que existe e não define. Ela só existe se ela definir a sua própria existência. Ou seja, a consciência só é consciência se ela tiver consciência da sua existência. E aí a gente retorna para o livro. A existência como uma coisa e a existência como uma imagem. A existência como uma coisa é essa existência em si.
das coisas que estão à nossa volta. E essa existência como uma imagem, o que é? Bom, pensar a imaginação como condição fenomenológica proveniente da experiência do vivido. Ou seja, a imaginação, a imagem que nós temos das coisas, são produzidas a partir de nossa experiência. Ou seja, é uma condição do fenômeno que advém de nossa experiência. Ou seja, o fenômeno à nossa volta e a nossa experiência. A existência como uma imagem. Boa noite, Douglas. Conseguiu acertar as coisas? Acho que sim. Legal, legal. Bola Bem, para frente, então. vamos lá. Então, para Sartre, a imaginação não é meramente um processo mental, como a gente pensa, né? Ah, você está aí, está imaginando coisas, está ali pensando em um monte de coisas a se fazer. Para Sartre, não é meramente esse processo mental. Ou seja, é um desdobramento de uma apreensão entre o agir de nossa consciência no mundo e a maneira pela qual elaboramos nossas experiências daquilo que nos é oferecido. Professor, traduz esse parágrafo para mim. Vou traduzir, pode deixar. Ou seja, além de um processo mental, a imaginação, ela é como se fosse, existe a linha da realidade que está caminhando, a existência das coisas, e a imaginação, ela se desdobra disso. É como se fosse um segundo caminho, pelo qual nós aqui, na experiência, usando da nossa imaginação, elaboramos essas experiências para que elas tenham sentido. E aí Sartre vai ter que ir bem a fundo nessa coisa da antropologia do psicologismo, que é o quê? Ele vai ter que estudar a história da imaginação como uma ideia psicológica, ele vai ter que retornar aos antigos, vai ter que passar pelos medievais, vai ter que olhar os modernos, e chegando na modernidade e na contemporaneidade, a filosofia analítica, ela ganha grande força devido à grande fraqueza que a metafísica vai ter no século XX. Então, fazer a analítica da imaginação é recorrer aos sistemas metafísicos que culminaram com a criação da psicologia moderna. Então, você vai ter que fazer toda essa análise de todos os sistemas metafísicos, e aí a gente vai ver os sistemas metafísicos modernos que culminaram na psicologia, é o sistema metafísico cartesiano. Então, para Descartes, a imagem era só essa coisa fora de nós, esse coisa no mundo, né? Um ser no mundo. Então, mais para Sartre, não vai ser só esse ser no mundo. A imaginação é como o sujeito representa o mundo e a si mesmo. Por isso que é importante empreender uma busca sobre essas ideias psicológicas, porque a psicologia, no tempo de Sartre, ainda tinha bases no cartesianismo, ou seja, na filosofia metafísica moderna, né? Então, por isso que é a antropologia do psicologismo, as ideias do pensamento, as ideias sobre a imaginação. Então, para Sartre, a partir desses processos que eu apresentei para vocês, a existência precede a essência. A partir da experiência, o homem consegue representar o mundo e representar a si mesmo, usando de sua consciência no agir reflexivo, conseguindo dar sentido ao mundo à sua volta e a si mesmo. E aí eu trago uma citação de Sartre, né, para tentar... Sartre não, é um artigo, perdão, que fala sobre o livro A Imaginação, que eu queria pegar essa frase no final. Logo, a consciência existe desdobrada no mundo em ato, pois toda consciência é consciência de alguma coisa. Então, a filosofia existencial de Sartre, ela vai nos trazer que a existência precede a essência, e que a essência é um desdobramento de nossa experiência, fazendo uso reflexivo de nossas ações, usando nossa consciência. Então, eu desejo para vocês aqui, eu mostro para vocês a referência, né? O livro A Imaginação, de Jean-Paul Sartre, o artigo que eu acabei de citar. Muito obrigado por acompanhar a aula aqui até aqui, às 7h30, 7h31. A gente pode passar, eu falei que ia ficar uns 20, 25 minutinhos, passar para o Douglas aí também, e deixar um tempinho para a gente tirar algumas dúvidas sobre Sartre no final também,
Eu não sei se a gente gasta esse tempo agora, posso ver com o Douglas ali, o que ele acha. Olha, eu acho que até talvez eu consegui colocar o slide. Tu pode tirar essas... Se a galera tem alguma dúvida aí, então é hora de mandar no chat. A existência precede a essência, né? A consciência é um desdobramento da coisa em ato, né? Então aí o Douglas vai falar um pouco do Heidegger, o Heidegger que tem esse conceito, né, do ser no mundo, né? Então, e o Sartre vai de frente com isso, né, também, na filosofia existencialista, e aí ele fala que a consciência é um desdobramento da experiência do ser humano. Então é muito importante frisar isso na filosofia existencialista de Sartre, né, não na filosofia existencialista como um todo, porque cada filósofo existencialista tem uma visão sobre a experiência humana e como ela deve ser desenvolvida, né? Então eu passo a bola aí pro Douglas. Passar essa bola. Uma boa aula para ti. Um bolão, porque é uma baita aula para se dar, bolão, né? É verdade. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê. Faz algum tempo que eu já não dou aula, porque tem um rodízio entre os professores. Sou o professor Douglas, já um ano e pouco de desafio. E a gente está aí chegando quase no fim, vamos dizer assim, da história da filosofia, né? Já no tema da metafísica. E, poxa, que aulão que o professor Otávio deu. Olha, diria para vocês que estamos bem servidos, viu? Agora a gente vai por Heidegger, que é, de certa forma, um irmão meio rebelde. Ou, quer dizer, o Sartre é um irmão meio rebelde do Heidegger, vamos dizer assim, um filho meio rebelde. Mas vamos lá, então, hoje a gente vai ver duas coisas, né? Não vamos ver nenhuma obra em específico, vamos ver dois teminhas que passam o pensamento que é muito grande do Heidegger, que é a questão da ontologia existencial, de certa forma, o Otávio já nos traz, né? A leitura do Sartre, né? O que o Sartre vai dizer sobre isso, e a crítica metafísica que o Heidegger faz de uma maneira violenta, vamos dizer assim. Já digo para vocês que o Heidegger é um pensador. Bom, aqui está a nossa aula, então, o nome da nossa aula é Ser ou Não Ser, a filosofia existencial durante a crise da metafísica. Quis brincar um pouco essa coisa do ser ou não ser, né? Eles propõem eles vão dizer o que é o ser e qual o sentido do ser. A gente pode brincar também que não há um ser por causa de uma ausência de metafísica, e aí, enfim, a gente sabe também que não se ausenta a metafísica sempre está por detrás das coisas, mas enfim. E aí você vê o Heidegger sentadinho, bonitinho, né, como se fosse um velhinho bom, né? A gente nem sabe do que o cara é capaz, positivamente e negativamente também. Então, o nosso pensador é um alemão, né, que também, como Sartre, é um cara que atravessa todo o século XX, nasce um pouco antes e morre um pouco antes do Sartre, então eles vivem quase a mesma idade, assim, acho que ele vive mais tempo. Ele vai ser um dos fundadores também do existencialismo, né, mais anos, o Sartre já está dentro da França, com uma outra galera, junto com Albert Camus, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, que são autores franceses, de uma tradição francesa bem específica, e o Heidegger está numa tradição com o mestre dele, que é o Husserl, com a Hannah Arendt, com Kierkegaard, enfim, é uma outra galera, assim, é uma outra tradição. Ele vai ser também tido como um dos grandes filósofos do século XX. Ele que vai dizer e vai colocar em termos e vai fundamentar o que é uma ontologia existencial. E o que ele vai querer dizer com essa ontologia existencial? Ele vai dizer que a gente precisa mudar a relação do homem com o ser, que essa relação ela está esquecida, essa relação ela está marcada por muitos equívocos, ela está marcada por uma hierarquia, está marcada por muita coisa. E vai dizer de uma martelada, tal como Nietzsche, assim, de uma maneira muito violenta, que toda a história da filosofia é um grande equívoco, que, na verdade, essa galera não sabe o que disse, e é ele que vai dizer o que está certo, né?
Isso é engraçado, né? Que ele vai se arrogar essa postura, né? Enfim, ó, agora eu vou dizer para vocês o que realmente funciona. Esses 2000 anos de história jogam fora, tá? Agora eu vou dizer para vocês o que funciona. Quer dizer, né? Numa prepotência quase. Então, a grande obra dele é Ser e Tempo. O Sartre vai publicar, acho que em 37, em 42, o Ser e o Nada, né? Então ele vai até a Alemanha depois que o Heidegger publica Ser e Tempo, fala com o Heidegger, enfim, estabelece relações com ele. E aí, depois de Ser e Tempo, o Heidegger muda de pensamento, é a segunda fase de pensamento dele, e vai escrever outros textos. Ele tem mais de 90 textos publicados, é muita coisa. Eu aqui trouxe 4, que são 4 principais, que é o que é a metafísica, justamente a nossa aula, onde ele vai explicar o que é metafísica. Nem vale a pena entrar tanto nesse texto, que é muito forte. A origem da obra de arte é o meu preferido. É o texto de estética do Heidegger, né? Um dos textos de estética, é muito bom também. E a Carta sobre o Humanismo também, que é um texto de ética. Então, eu tentei trazer aqui textos que andam em várias áreas da filosofia, né? Mas como o Otávio falou, é um bom texto mesmo, a origem da obra de arte. A polêmica, né? O Heidegger tem uma polêmica aí, né? Parece que ele foi nazista por um tempo. É uma loucura. O Heidegger, em 27, ele publica, vocês sabem, né? Trazendo um pouco da história, o Partido Nazi entra na Alemanha em 33 e só sai em 45, né? São 9 anos não, são 8 anos de regime totalitário, né? E ditatorial na Alemanha. E, logo em 33, quando Hitler assume como primeiro-ministro, Heidegger está numa vibe meio, gente, é uma vibe meio estranha. Ele vai aceitar o convite do nazismo, porque é isso, né? Quer dizer, quando uma ditadura se instala no país, para onde que ela vai primeiro? Nas universidades. Então, o nazismo chega nas universidades, depõe vários reitores, expulsa vários professores e começa a escolher os reitores que eles acham que vão comandar a universidade alemã. E aí um deles, lá em Freiburgo, é o próprio Heidegger, né? E ele aceita esse convite, assume como reitor e até tem um pronunciamento que fica conhecido, né? É um texto que ele fala lá para todo mundo, lá na reitoria, que é a autoafirmação da Universidade Alemã. Só o título é super complicado, né? A autoafirmação, né? Quer dizer, a Universidade Alemã possui alguma essência, alguma coisa distinta de todas as outras universidades francesas, belgas, brasileiras, enfim, tudo isso, né? E a Universidade Alemã, essa coisa nacionalista, né, de trazer esse caráter nacional. Mas, e isso é considerado como uma adesão pública ao nazismo. Mas 8 meses depois, 9 meses depois, ele se arrepende total, renuncia ao cargo de reitor. Temos mensagem? Tá. Renuncia ao cargo de reitor. Douglas, se tiver alguma mensagem, eu te aviso. Pode deixar. Perfeito. Pode ficar tranquilo. Perfeito. E aí ele renuncia a esse cargo de reitor, percebe a besteira que ele fez, os amigos que ele perdeu, ele perde o contato com o grande mestre dele, que é um dos fundadores da fenomenologia, quer dizer, o fundador da fenomenologia, que é o Edmund Husserl, que é um alemão, só que ele é judeu. Então Heidegger já perde o contato com ele. Heidegger também perde o contato com a Hannah Arendt, que é uma grande filósofa do século XX, alemã, que também é judia, né, e rompe com ele. Era aluna e discípula dele, né, mas já aparece nessa época como uma grande filósofa. Enfim, ele percebe a merda que ele fez, desculpa a palavra, e rompe com tudo, vai embora da universidade, rompe com o partido, enfim, e desaparece. Desaparece e vai viver lá na floresta, vai viver numa cabana, se isola total. Aí, claro, ele percebe o que ele fez, né? Que ele se frustra, ele vê que, mas não, o nazismo não vai dizer nada, é mais uma proposta política besta, mais uma proposta política no meio do século XX que está uma maluquice total, assim. Enfim, e se isola. O que eu quero dizer com essa polêmica, gente? Vamos tentar separar um pouco autor e obra. É difícil, é muito difícil, né? A gente tem várias polêmicas. Por exemplo, a gente sabe lá que o diretor americano Woody Allen, o cara é um tarado, o cara assediava as atrizes durante as filmagens.
Só que o filme dele é um filme incrível. A gente não consegue dizer que aquele filme saiu do Woody Allen. Também a gente não consegue ler o texto do Heidegger e falar, caramba, isso saiu de um nazista durante 8 meses. A gente fica meio até bolado com isso, meio, né, tipo, meio frustrado também. Mas eu costumo, não vou dizer para vocês têm toda a razão, tem muita gente que não gosta do Heidegger. E você, ó, não quero ler o Heidegger, acho que o Heidegger é um. Mas vamos hoje tentar entender um pouco do pensamento dele, tá? Vamos tentar separar autor e obra. Mas, enfim. Ontologia existencial. O que quer dizer isso? O Otávio já disse muito bem, quer dizer, vai ser essa doutrina que vai fundar essa relação do homem, essa constituição humana a partir da sua própria existência. A gente tem outras ontologias? Tem outras ontologias. Tem uma ontologia católica, por exemplo, que é a ontologia que vai fundar a relação do homem com Deus, né? E que essa existência do homem está subordinada à existência de Deus. Essa é a ontologia cristã, vamos dizer assim, uma ontologia medieval. Melhor dizendo, uma ontologia cristã. A ontologia existencial vai querer, a partir de uma fenomenologia, estabelecer qual é o sentido do ser de qual ser? Do ser humano. Bom, na verdade são dois seres. Do ser enquanto essa coisa que a gente não sabe dizer muito bem o que é o ser, e a relação do homem com o ser. No Ser e Tempo, que é uma obra enorme, eu nem trouxe página para a gente não se confundir. Mas, assim, há uma coisa muito importante em Ser e Tempo, que é a famosa, na filosofia, para quem estuda, isso pode cair no Enem, isso que eu quero dizer, que é bem importante, é a diferença ontológica. E essa diferença não é uma novidade, ele não vai trazer nenhuma novidade para o cenário, ele vai reformular. A diferença ontológica na tradição, bom, vamos trazer primeiro a diferença ontológica com Heidegger. O que seria o ente? Seria, então, dois âmbitos, o âmbito ôntico e o âmbito ontológico. O âmbito ôntico, que é aquele ali de cima, o primeiro, se refere às coisas, aos objetos materiais. Então, o meu isqueiro, a minha caneta, o meu mouse são objetos materiais. Isso aqui são entes. Isso aqui são entes que existem, que estão aí, que estão no mundo. Bueno. Agora, o ser, para tentar resumir, seria o sentido interno e profundo que essas coisas possuem. Poxa, mas Douglas, como um mouse ele possui um sentido? Aí está uma boa pergunta. Na tradição da filosofia, a gente tem ontologias que vão dizer o seguinte: olha, para o mouse, esse mouse aqui que eu estou usando, possuir o sentido de mouse, e essa caneta possuir o sentido de caneta, alguém tem que dizer, olhar para essa coisa, para esse objeto no mundo exterior e nomeá-lo. Por exemplo, dizer que isso é um mouse, que isso tem a cor preta, que isso tem um peso X, que isso tem dimensões tais, 15 centímetros por 8, por não sei o que, por não sei o que lá. Essa é a estrutura do pensamento filosófico, que a ciência, que a religião absorve e funciona a partir disso. O Heidegger vai dizer o seguinte, que não, tem nada a ver. O mouse existe por si só. Ele não depende de mim, ser humano, nomear mouse, etc. Claro que a gente sabe que o mouse não é algo natural, o mouse é uma criação do homem, né? Mas a árvore, por exemplo, a árvore, ela existe por si só. Eu vou dar um exemplo. O Heidegger coloca um exemplo seguinte, em Ser e Tempo. Olha que exemplo bacana. Imagina que você está numa floresta, e lá no meio da floresta, você está no começo dessa floresta, e lá no meio da floresta, uma árvore cai. Só que você não viu essa árvore caindo. A pergunta é, a árvore realmente caiu? A árvore realmente existe? Para um metafísico
medieval, para um metafísico tradicional, a árvore não existe. Ela não caiu. Agora, para o Heidegger, ela caiu. Ela existe. Não só caiu, como ela existe plenamente. Seria por aí, mais ou menos, a diferença ontológica. Gente, explicando a grosso modo. A grosso modo, vai ter uma série de conceitos, coisas muito profundas, implicadas ali no meio do texto, implicadas no tratado do Heidegger, que não vai levar também muita energia para trazer. Deu uma bugada? É um pouco confuso? Ente, ser, o que é o ser, o que é o ente, mas todo ente é ser, o ente possui ser. Enfim, deu uma bugada. Vamos tentar traduzir melhor, porque embora eu já tenha dado uma mastigada. Que ele é isso? Com essa formulação, com essa ontologia existencial, o Heidegger vai fazer a famosa destruição metafísica, que ele vai dizer justamente isso. Olha, essa tradição medieval, figurada aí pelo Tomás de Aquino, que é totalmente aristotélico, isso não funciona. Qual é a estrutura? Essa estrutura que eu disse, de nomeação, quer dizer, dos objetos dependerem do ser humano para existir, ela está inscrita numa relação de sujeito-objeto, que é o que o Otávio falou muito bem, e o Sartre, ele nos ajuda muito bem a entender isso, de uma maneira mais clara ainda possível. Como diz vários comentadores no Brasil, o Sartre, ele populariza, ele é o filósofo pop do existencialismo. Porque você tem de um lado o Heidegger, que é um pedregulho, que é uma pedra no sapato, você lê e não entende. E você tem o Sartre, que é um cara super político, super, enfim, vai nas passeatas, é um cara que dá entrevista para jornal, é um cara que vai em rádio, é um cara que escreve para revista, é um grande filósofo pop, seria um dos primeiros filósofos pop, vamos dizer assim. Já o Heidegger não, é um cara que está na floresta, é um cara que está isolado, é um cara que está recluso, é um cara que não quer saber da sociedade, porque ele teve um mau encontro com a sociedade, achou que a sociedade poderia ser nazista, confiou nesse projeto maluco, mas não deu certo. E de maneira ressentida Com Heidegger, então, antes de Heidegger, a gente tem uma concepção de sujeito e objeto, homem e natureza, uma relação hierárquica, totalmente de cima para baixo. Quer dizer, o homem diz que aquilo é árvore, não a árvore existe por si só. Agora, quando isso entra no âmbito existencial, aí o negócio fica feio. O negócio fica feio, porque é o que o Otávio disse sobre a existência preceder a essência. Gente, para trazer como comparação, o ente seria a essência e o ser seria o ser, né? Quando isso, tudo bem, a gente está falando de mouse, né? Quer dizer, qual é a influência disso? Não tanta, mas agora quando a gente está falando de ser humano, aí o negócio fica sério, aí fica muito sério, porque aí já não, né, isso aqui não pensa, né? Isso aqui está aqui no mundo. Mas com o ser humano fica uma outra história. O que quer dizer é o seguinte, Heidegger, homem, mundo e coisas está num plano só. Isso tudo está num plano só. Vou usar uma palavra muito difícil, quase um palavrão. A relação entre homem e mundo está num plano da imanência. O plano da imanência não é o plano da transcendência. Se quiser anotar essa diferença, anote, muito interessante. O plano da imanência é o plano da horizontalidade, é o plano dos eventos, do mundo. O plano da transcendência é a relação entre, por exemplo, céu e terra. Então, a gente poderia pensar na seguinte frasezinha: homem, mundo, ser e homem. Então, seria o homem no mundo. Essa formulação eu não coloquei ali, mas se você quiser anotar, eu poderia ter colocado, acabei me esquecendo, um conceito muito importante no Heidegger é o chamado Dasein. O Dasein, em alemão, é uma palavra que tem duas formações, o Da e o Sein. O Sein é ser em alemão, e o Da é o indicativo de coisa. Das ist
por exemplo, das ist rot, isso é vermelho, seria o isto, é quando eu aponto para uma coisa. Então, por isso que é o Dasein, é o homem no mundo, é o homem aí, é o ser aí, é o ser no mundo. O Douglas, só para fazer um adendo, essa questão que você está falando aí do antes do Heidegger e a partir de Heidegger é exatamente a quebra que o existencialismo vai fazer com a filosofia cartesiana e kantiana. O plano da transcendência kantiana não é suficiente para o existencialismo e o plano cartesiano também de sujeito e objeto não é suficiente para o existencialismo. Então, qual a formulação que eles vão dar qual a nova proposta que eles vão dar? É essa proposta que a gente está tentando explicar aqui hoje, né? Exato. Então, quer dizer, para o Heidegger e para o Sartre, Descartes, que é relação total sujeito-objeto, Kant, Tomás de Aquino, Aristóteles, toda a filosofia quase é um equívoco. E isso não funciona. É como se os dois chegassem e dissessem assim, ó, quer discutir a questão do homem, do ser humano, mas quer discutir bem feita? Abandona isso daqui. A gente precisa fundar uma nova ontologia. É nesse sentido. Muito bem apontado pelo Otávio. Então é isso. Dasein seria essa coisa louca. Essa coisa maluca. Então, na verdade, é o seguinte. Acontece o seguinte. Qual é a diferença do homem para as coisas? Isso é uma pergunta boa também que pode surgir. Qual é a diferença do homem para as coisas? O Aristóteles, a ciência, a religião vai dizer que a diferença é que a gente, o ser humano, possui razão e o meu gatinho ali que está no canto deitado, esse objeto, o meu mouse, essas coisas não têm razão. Bom, o objeto ele é inanimado. Já o animal ele é animado, mas ele não tem razão. Isso é uma chave de pensamento que só pode acontecer quando a gente considera a relação com o mundo de sujeito-objeto. Então, o Heidegger vai dizer o seguinte, que o homem seria essa coisa, esse ente dotado de ser. Quer dizer, é esse ente dotado de uma abertura especial. Essa abertura especial é o que traz o ser para dentro dele e ele consegue desvelar, ele consegue fazer surgir das coisas o ser. Por isso que a gente consegue dizer que, por exemplo, algo é vermelho, entendeu? Porque o sentido, veja bem, para não bugar, vou deixar o slide do bug. O sentido... Eita, não foi, eu acho. Agora foi. O sentido de vermelho, ele vem do homem, do ser humano. O objeto não possui a vermelhicidade, a vermelhidão da coisa. É isso que quer dizer. E ainda ele concorda nessa estrutura com a tradição em certa medida. Que o homem, o ser humano, seria esse ente dotado de abertura ao ser. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O poeta, o Heidegger vai dizer, o poeta é o ser humano que ele consegue trazer na poesia a morada do ser, entende? A morada das coisas. Então, quando eu leio a poesia de qualquer poeta, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, enfim, quando eu leio poesia, eu consigo, através do poema, entender a minha relação com o ser. Porque o poeta é esse cara especial que consegue trazer essa relação privilegiada com o mundo. Meu gato não faz poesia, por mais que ele queira se esforçar, né? Bom, a metafísica entra em crise? Bom, entra por causa disso. A destruição ontológica que vai empreender, ela é muito forte. Nesse sentido que a gente pode falar que a metafísica está em crise. E aí, como o Otávio trouxe, dialogando com diversas outras tradições, com diversas outras tradições do século XX, que é o Círculo de Viena, que é a analítica, né? Que é o positivismo, que é o cientificismo, que é a religião, a própria metafísica, né? Acontece que no meio disso tudo, o Heidegger ele vai fazer uma acusação muito séria,
que toda a história da metafísica é a história do esquecimento. Tá, tudo bem, que a história da metafísica, a história da filosofia é um grande equívoco, mas por que é um grande equívoco? Porque, na verdade, toda a relação que a ontologia e a metafísica criou até agora, até o século XX, foi uma relação de esquecimento, que, na verdade, não é verdadeira. Essa relação que a gente tem com os objetos. Não é mentirosa, é fake news, tô brincando. É ficcional, entendeu? Não é verdadeira, não tem nenhum fundo que a gente possa se amparar. Ou seja, não há uma verdade, mas há uma verdade que não nos leva ao ser das coisas. E ele vai dizer que isso é o esquecimento, que a metafísica ela provocou o esquecimento do ser. Ela provocou o esquecimento da relação do homem com o ser. E ele vai dizer que o homem é o ser para a morte. A existência finita do homem... Gente, peraí que o meu celular está descarregando. A existência do homem é uma existência finita. O homem não é infinito, né? Porque o homem, por exemplo, como Deus. Deus é infinito. Dentro de uma não, o homem é infinitude. A gente morreu um dia. Essa condição ontológica, a condição existencial, determina o homem. O homem não tem para onde escapar. Ele é isso. Bom, e isso vai dizer que gera angústia. Bom, a função da angústia para o Heidegger ela é muito ampla. Também não vale a pena a gente trazer aqui, que a gente vai trazer muita coisa, tem muitos conceitos. Bom, mas essa angústia ela é boa. O Heidegger vai dizer que essa angústia ela é positiva, e o Sartre pega isso também do Heidegger. Tem um texto do Sartre que se chama O Existencialismo é um Mito. O texto que o Otávio trouxe é um texto muito interessante. Eu li faz muito tempo, não li inteiro, e agora me motivou bastante voltar esse texto. Mas o Sartre tem um outro texto que é O Existencialismo é um Humanismo, é uma afirmação. O existencialismo é um humanismo. Procurem lá, tem PDF, é facinho de acessar. É um bom texto para começar a ler filosofia. É um texto fácil, é um texto acessível. E lá ele vai trazer essa angústia da existência, que essa angústia ela é positiva. A gente tem um romance do Sartre, além de o Sartre ser filósofo, ele também é escritor e ensaísta. A gente vai ter um romance do Sartre que chama A Náusea. Esse romance vai trazer justamente essa angústia existencialista do homem. A náusea, né? Quer dizer, nauseante. Então, essa angústia ela é positiva para o Heidegger, porque essa angústia nos faz abrir os nossos olhos para a nossa existência e fazer da nossa existência uma existência autêntica. Uma existência autêntica pressupõe uma relação com o mundo imanente, uma relação com o mundo inteira, direta. Uma via de mão dupla, ou seja, eu sou mundo e mundo também faz parte de mim. Isto nas artes, na literatura, na pintura, vai ter uma influência enorme, do caramba. E na filosofia também, que se sucede após o Heidegger, também vai ter uma grande influência. O conceito de técnica é um conceito também muito importante no Heidegger, vale a pena trazer, que já faz parte dessa segunda fase de pensamento, que é aquele texto lá que ele publica em 1950. Para resumir a ópera, é o seguinte: a técnica resume o nosso problema atual com a tecnologia. A técnica, o uso técnico das coisas, o uso técnico do ser humano, é esse uso utilitário com os objetos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se é adequado. Eu vi que tem alunos menores de idade. Mas, enfim, a gente pode pensar, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que é bacana. A gente pode pegar um livro e fazer do livro o apoiador de alguma coisa. A gente está fazendo uso técnico do livro, a gente não está fazendo um uso ontológico, vamos dizer assim, do livro. Quando a gente usa o Tinder, por exemplo, quando a gente usa o Tinder, a gente faz um uso técnico do amor, do relacionamento, dos corpos. E isso não é um comentário moral, moralizante, não, porque na verdade você percebe que o Tinder ele é vazio, né? Quer dizer,
que vale muito mais a pena você encontrar uma pessoa bacana, que você tem uma relação inteira com ela, né? Quer dizer, é o amor. Por exemplo, a questão do amor, né? Enfim, tem um episódio de Black Mirror, não me lembro agora o nome, e nem a temporada, eu acho que é a temporada 4. É justamente isso. Tem um aplicativo lá que ele gerencia os encontros entre casais e tu tem um tempo para tu dar certo com a pessoa. Se tu não dá certo com a pessoa, o aplicativo vai dizer quanto tempo. Não, na verdade, você tem um tempo de encontro, e no final do encontro, o aplicativo vai dizer quanto tempo que você vai ficar com a pessoa. Então, depois desse encontro, você pode ter mais meia hora com a pessoa, você pode ter 15 anos. E quem é que vai determinar isso é o aplicativo. Imagina só, uma loucura. Enfim, essa relação com os objetos técnicos, homem-máquina também, a relação ética, quer dizer, né? Gêmeos siameses, aquela eutanásia, né? Tudo isso. A própria pandemia, gente, quer dizer, você escolher entre quem vai ter um respirador e quem vai ter um tratamento médico ou não, essa escolha vai depender do seu tipo de pensamento. Se você tem um pensamento extremamente técnico, burocrático, não importa a vida de pessoas que vão morrer. Tu entende? É bem pesado. A relação com a ciência, que está implicada nisso, e a relação com valores também, que está implicada em tudo isso. Enfim, gente, o Heidegger é um pensador atual que está dizendo para nós, na nossa cara, vários problemas, e ele dá muitas ferramentas para a gente pensar o momento atual, ou a história do século XX, ou a história do século XX. Mas se ele bugue um pouco, ele é importante. É isso, gente. Seria um pouco isso. Dúvidas? Fazer um comentário aqui um pouco, brincar um pouco nesse fim aí, faltam alguns minutos. Dizer que valeu muito a pena ter dado essa aula, porque é exatamente isso que você falou, o cara retorna textos que já estudou e continua se maravilhando, né? E lembrando que, no fim das contas, a metafísica, ela se resume à a busca do sentido da vida. O que é o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui, quem nós somos, para onde vamos, por que chegamos à Lua e não conseguimos cuidar de nós mesmos, né? Tipo, a relação com a ciência que o Douglas havia falado. E Sartre e Heidegger, eles vão estar num século muito polêmico, que é o século XX, que é o século da grandeza, né? É o ápice da humanidade, né? Tipo, como a gente conhece a humanidade ocidental e oriental. E o século XXI que a gente vive hoje em dia são reflexos desses pensamentos. Com certeza. E eu acho que a grande descoberta do existencialismo, como você muito bem citou, foi a descoberta do sentimento de angústia enquanto um sentimento filosófico, e não um sentimento do senso comum ou algum tipo de doença emocional que poderia ter, porque o capitalismo cobra tanto felicidade das pessoas, que prazer e felicidade, que quando você sente angústia, você acha que você está errado. Mas a angústia, na real, é um grande sentimento filosófico que te reaproxima do sentido da vida, né? Te reaproxima dessa busca do significado e dá sentido à sua experiência, né? Agora, se você vai partir de Deus, se você vai partir do ser humano, se você vai partir da natureza, existem milhões de escolas filosóficas, né, que vão trazer esse debate, mas a metafísica, como o Douglas disse também, numa parte da aula, ela está em tudo, ela está por trás dos pensamentos das escolas, e o existencialismo, eu acho que é um grande representante do século XX, na volta da busca, na volta da busca do significado, né? O exemplo da morte. Eu quero dizer para você. Sim, desculpa, pode falar. Não, só retornando aqui, o exemplo da morte e da angústia, perceber-se finito e se deparar com minha vida fez sentido ou não fez sentido. É a questão, né? Exato. Inclusive, isso, Luiz,
Luísa, Franciele, todo mundo aí que está na aula. E isso quer dizer para nós o seguinte, que a angústia não pode nos imobilizar. Então, você está lá, não estudei essa semana direito para o Enem, eu fico paralisado. Não, isso não pode paralisar. É bom que você sinta angústia, uma angústia positiva, para você ver que as coisas são urgentes, quer dizer, que a vida ela é maluca, né? Ela está acontecendo. A grande questão da depressão é que o sujeito não consegue sentir. Ele perde, é como se você tirasse o sal de todas as comidas. Quer dizer, ele não sente tanta angústia, ele sente ansiedade, que é diferente, né? Ansiedade e angústia são bem diferentes. Então, a angústia é boa porque ela te finca novamente na realidade, ela te coloca de novo na vida. E você está com dúvida se as coisas estão ruins, vai no centro ali, vai na 15. Vai na Andrade Neves, vai lá ver o veneno que é no frio, no calor, a galera vendendo suas coisas, trabalhando 10 horas. Ali mesmo é a realidade. E que bom que você se sinta angustiado, para você ver que vale a pena você ter esse momento de estudar e de entrar na faculdade, de entrar para uma universidade, passar no Enem e estudar, e, poxa, estudar o que quer. Isso vale a pena, isso me ajudou muito, assim, em momentos difíceis também, como vestibulando, né? Isso que eu quero dizer. Também já tive aí no lugar de vocês, então, e tive há pouco tempo, não faz muito tempo. O que eu quero dizer para vocês é isso, assim, sinta angústia, mas tenha ação, como diz o Sartre. A ação e a angústia não podem se anular, não podem se anular. É quase um de coaching. Quer dizer, só dizendo para vocês como agir. Não estou dizendo agir, né? Enfim, estou dizendo que é ensaio. Ainda que a gente está indo, ou que a gente escolha não escolher, a gente está escolhendo também, que é tudo está lá naquele textinho que eu posso escrever aqui para vocês. Não, e uma outra coisa que me veio à cabeça, né? Você disse a angústia ela te puxa de volta para a realidade. E por isso que eu compreendo Heidegger às vezes quando ele diz que a metafísica ou a história da metafísica é a história do esquecimento do ser, né? Porque estudar o ser não é vivenciar o ser, né? Por isso que o poeta, primeiramente, que o filósofo, que o poeta ele faz uso da palavra ou da linguagem para viver o ser, né? E não necessariamente estudá-lo. E o estudo, às vezes, pode te distanciar da realidade. Então, se você se sente angustiado porque você está estudando, como no caso de todos nós aqui, estudando muita matemática e você não vivencia a matemática, estudando muita filosofia e você não vivencia a filosofia, como o Douglas disse, vai dar uma volta, vai respirar fundo, não se sente mal por estar nessa condição e segue adiante. Segue adiante, vai ver a vida um pouco além de só estudá-la, né? Vivenciar também é muito importante, experiência humana. Acontece que a cristã, ela permitia, e a ética cristã também, de certa forma, permitia, ou seja, a ética no período medieval, o cristianismo, e com respeito a todas as religiões, mas se a gente for ver, ela não permite muita tristeza. Ela te dá uma tristeza, mas é uma tristeza que tem uma resposta, uma tristeza que tem uma resolução. É fácil? Não fácil, não é fácil. O cristão, o católico ou qualquer outro religioso não é fácil a vida. Mas, se você acreditar em Deus e acreditar numa vida após a morte, quer dizer, a minha angústia some. Essa minha finitude. Quer dizer, na ontologia cristã, existe um infinito. E compreendem? A mudança de paradigma aqui, isso nos coloca numa condição muito pesada. É isso que o Heidegger também quer dizer, enfim. Gente, seria isso, assim, né? Fico triste que tenha pouca gente em aula, né? Mas a ver isso aula aqui é a Franciele como aluna, né? A aula fica no YouTube. E espero que vocês... Ó, Dali. Tá bem, pessoal? Boa noite, pessoal. Bons estudos. 15. Um abraço, bons estudos para vocês e bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom feriado. Tchau, tchau.